A paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos estudando a lição 15 do livro de Gálatas. E antes de dar início a esse estudo nesta manhã, gostaria de lembrar aos irmãos que estejam com a sua Bíblia do seu lado, a revistinha da Escola Bíblica Dominical, que mesmo que não venhamos a ler muitos textos, mas os irmãos podem estar acompanhando o estudo pela Bíblia, que são poucos capítulos nesse livro, então que nós possamos estar atentos a tudo, Deus. Antes de começar, vamos orar? Abaixe sua cabeça, onde quer que você esteja, e oremos. Amado Deus eterno Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos alguns irmãos aqui na igreja, a maioria em suas casas, para aprender mais de Ti nesta manhã, Deus, a respeito da Tua palavra, a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar, que Teu Espírito Santo esteja abrindo nossas mentes, nos dando revelação de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para nós nesta manhã através do estudo da Carta de Gálatas. Muito obrigado por este momento. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a Epístola aos Gálatas é extremamente relevante para nós nos dias de hoje, como foi na época para esses primeiros destinatários. Por que eu digo isso? Porque não falta no meio evangélico de hoje os falsos mestres, que ensinam, que insiste em tentar vender a salvação, transformando o evangelho da Igreja de Deus num verdadeiro comércio. Alvo da lição: reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus. O que esta carta nos traz, que a importância reconhecer que ela é alvará para a liberdade cristã. Sentir-se confiante na decisão que tomou de seguir a Jesus, com o desejo de servir ao Senhor, que é vivo e presente. Esse tem que ser o nosso sentimento. Ajudar uns aos outros a viver a liberdade dada por Jesus, uma vez que estamos livres da lei e do pecado. Com data provável de 48 a 49 depois de Cristo, Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo. É um belo compêndio de ensino sobre a salvação pela graça de Cristo Jesus. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. É também chamada de carta magna da liberdade cristã. Os falsos mestres. E aqui eu queria abrir um parênteses para trazer aos irmãos quem eram esses falsos mestres. Eles eram os chamados judaizantes, aqueles que ensinavam que para ser salvo o homem precisava observar ao menos parte da lei. Julgavam que a simples fé, de acordo com o evangelho que Paulo pregava, não era suficiente para a salvação. Esta é a única vez em todos os seus escritos que Paulo não expressa seus agradecimentos. Pelo contrário, ele expressa sua surpresa e admiração com a rapidez com que os novos crentes estavam abandonando o verdadeiro evangelho para aceitar a mensagem dos falsos mestres. E também nós podemos observar em sua introdução que esta é a única igreja que Paulo não pede orações. Que evangelho era esse que Paulo pregava? Paulo deixava de fora as obras, bem como anunciava que o evangelho, onde a lei e a graça se misturam, não tem poder. Informações básicas sobre esse livro. Grupo Epístola Paulina Eclesiástica.
Autor, Paulo. Data, 48 e 49 depois de Cristo. Local, Antioquia da Síria. Aqui o escritor coloca o local com uma interrogação, mas alguns estudiosos dizem que provavelmente essa carta pode ter sido escrita na Macedônia ou em Corinto, no momento da terceira viagem missionária de Paulo. Alvo, judeus e gentios da Galácia. Galácia era uma província da Ásia, ou seja, Paulo pregava a várias cidades, a várias comunidades. Comunidades essas que existiam judeus e gentios, povos que estavam se deixando influenciar por muitas falácias dos falsos mestres. Faltava na vida desses cristãos duas características que eu queria deixar aqui para os irmãos que não devem faltar na vida de um cristão. Primeiro é o discernimento espiritual e o segundo é a perseverança. Versículo-chave, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Expressão-chave, liberdade cristã, fé genuína no verdadeiro evangelho. Obra e lei não salva e nem santifica. Visão panorâmica. Gálatas, capítulo 1 e 2. Autoridade apostólica. Autenticidade do evangelho. Paulo confirma e defende sua autoridade apostólica em resposta aos ataques dos falsos mestres. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gálatas 2, versículos 19 e 20, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 3 e 4, justificação pela fé. Paulo fala sobre a superioridade do Evangelho. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é somente pela fé. Os Gálatas estavam começando a trocar a fé pelo legalismo. O que é isso, meus irmãos? Trocar a fé pelo legalismo. É o que hoje ainda se encontra muito relevante nas igrejas de hoje, onde muitas doutrinas, por conta de várias igrejas que nós temos espalhado aqui, principalmente no Brasil e em todos os países, a pregação desses falsos mestres em trocar a fé pelo legalismo. Ou seja, são muitas doutrinas, e essas muitas doutrinas, às vezes, umas dizem que pode ser isso, a outras dizem que pode ser aquilo, outras permitem fazer isso, outras permitem fazer aquilo, se veste assim, não se veste. Então, é trocar a fé pelo legalismo. Gálatas 5:6, necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã. Mas para preservar essa liberdade, devemos permanecer próximos a Cristo, resistir qualquer grupo de pessoas que estejam pervertendo a maneira de se alcançar a salvação. E sobre esses três esboços aqui, nós vamos estar estudando mais adiante, através dos contextos que nós vamos ver na frente, mais adiante no nosso estudo. Visão panorâmica. Gálatas em uma sentença. Paulo
comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. No tempo de Gálatas, havia a crença de que a salvação vinha apenas pelos judeus e suas obras, mas a morte e a ressurreição de Cristo garante que todos nós podemos ser salvos. Portanto, fique atento. Ao ler Gálatas, tenha atenção aos seguintes temas. Primeiro tema, a lei. Os judeus tinham muitas coisas a observar. Insistiam que os cristãos não judeus deveriam obedecer à lei judaica e às regras tradicionais. Importância disso: não podemos ser salvos por obedecer à lei do Antigo Testamento, nem mesmo aos 10 mandamentos. A lei serve apenas como diretriz para indicar a necessidade que temos do perdão. Outro tema, a fé. Paulo explica que somente nos tornamos justos diante de Deus pela fé nele. A importância disso, sua aceitação por parte de Deus, começa com sua crença em Jesus e somente em Jesus. Você nunca deve acrescentar algo ou distorcer esta verdade. Somos salvos pela fé e não pelas obras que praticamos. Outro tema, liberdade. Paulo desejava que os cristãos desfrutassem da alegria e da liberdade em Cristo. Importância, somos livres em Cristo. Em João 8:36 nos diz que, pois, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No entanto, essa liberdade é um privilégio. Não somos livres para desobedecer a Ele ou praticar o mal, mas somos livres para servir ao Cristo ressuscitado e amar uns aos outros. Circunstância em que esta carta foi escrita. Dentre as 13 cartas escritas por Paulo, muitos creem que Gálatas tenha sido a primeira epístola a ser escrita, sendo dirigida às igrejas da Galácia, onde Paulo evangelizou durante sua primeira viagem missionária. Sabemos que Paulo fez mais 2 visitas àquelas regiões posteriormente, pregando evangelhos aos gentios daquela região, levando muitos a crerem em Jesus Cristo e se tornarem cristãos. Desde sua visita às cidades da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido vinham sendo perturbadas por falsos mestres. Esses homens desencadeavam poderosos ataques contra a autoridade do evangelho de Paulo. Eles contestavam o evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé, insistindo para que se obter a salvação era necessário algo mais do que a fé em Cristo. Diziam que era preciso circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Propósito: por que esta carta foi escrita? Havia na igreja um grupo denominado judaizantes, que acreditava não poder o indivíduo tornar-se cristão sem antes tornar-se judeu. Tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça que Paulo ensinava. Eles não precisam guardar a lei de Moisés, pois esta não salvou ninguém, nem mesmo os judeus, uma vez que ninguém é capaz de cumprir a lei, só Cristo. Somente a fé em Jesus é capaz de salvar o ser humano. Somos salvos do juízo de Deus e do castigo do pecado pela bondosa graça que nos dá salvação. Paulo, como missionário para o gentio, teve muitas vezes que enfrentar estas questões, refutando esses judaizantes e levando os crentes a viverem o evangelho puro e original.
aqui nesse capítulo 4, nós vamos tratar da estrutura, que volta um pouco mais daquele esboço lá na frente, o qual eu chamei a atenção aos irmãos. Autoridade apostólica. Paulo inicia a Epístola aos Gálatas, mostrando a urgência que tinha em escrevê-los, se dirigindo àqueles que aceitavam o evangelho deturpado dos judaizantes, dizendo e mostrando que não há outro evangelho. Paulo defende o seu apostolado, dizendo que o seu ensino tinha a aprovação do próprio Deus, e ele prova que recebeu o evangelho do próprio Senhor. Há muitas coisas que aprendemos, irmãos, com a experiência, mas as coisas de Deus nos precisam ser reveladas. É o que nos mostra esse versículo 12. Paulo não consultou sobre o que deveria pregar, mas retirou-se, ouviu a Deus e nem se encontrou com os judeus, que já eram apóstolos. Passado 3 anos, Paulo esteve apenas 15 dias com Pedro e Tiago. Por isso, não poderia ter aprendido muita coisa com eles. Paulo demonstra toda a sua autoridade em sua repreensão a Pedro, abertamente, diante de todos, por sua atitude dúbia com respeito aos costumes judaicos, quando estava em Antioquia. Justificação pela fé somente. Paulo, aludindo à sua conversão, que a salvação só pode ser alcançada pela fé somente. Paulo apela para a própria experiência dos Gálatas e mostra que o Antigo Testamento ensina sobre a graça. Aqui, Abraão não dependeu da lei escrita para sua salvação, mas unicamente da fé. Paulo exorta por terem cedido às heresias, dizendo que abandonaram a graça, perverteram o Evangelho, negaram a exclusividade do Evangelho, e ainda explica o propósito das leis, as promessas de Deus e de Cristo, a partir da história de Agar e Sara, sobre o filho da promessa e o filho da carne. A síntese é como ser justificado, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não há grau de justificação. No momento que cremos em Cristo, somos feitos justos. E Paulo, em Romanos, nos diz: a justificação vem por Deus, pela graça, pelo sangue e pela fé. Necessidade de santificação. A graça liberta o homem, não para pecar, mas para viver em santidade no Espírito. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Por isso, o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã: carnalidade versus espiritualidade. Por viver uma vida impura, usamos mal a nossa liberdade. De que forma? Praticando obras da carne, quando deveríamos praticar o amor. É que nos chama a atenção esse versículo 14. Que obras são essas? Obras da carne. São 15 obras mais listadas. Pecado tanto da mente como do corpo, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade,
rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias e coisas semelhantes. Mas Cristo nos deu o Espírito Santo para nos libertar de todas elas. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Fruto do Espírito. Essas 9 manifestações são uma realidade em nós? Pergunta para a reflexão. Se permanecermos em Cristo, produziremos frutos para com Deus, amor, alegria e paz. Se permanecermos em Cristo, produziremos frutos para com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Leia no slide que vai ficar mais prático, irmãos. Se permanecermos em Cristo, produziremos frutos para com nós mesmos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, o segredo de uma vida vitoriosa é crucificar a carne e andar no Espírito. Não existe vida vitoriosa sem cruz. E assim chegamos à primeira conclusão. Uma religião sem cruz não é a religião de Cristo. O poder da cruz aparece em todo o livro de Gálatas, para livrar do pecado, para livrar do egoísmo, para livrar do mundo, no novo nascimento, em receber o Espírito Santo, em produzir o fruto do Espírito. E nesta conclusão, poderia dizer também que seria uma curiosidade permanecer firmes. Esta é uma das expressões prediletas de Paulo. Permaneçam firmes na fé, na liberdade, no Espírito e no Senhor. E finalizando, irmãos, estudar Gálatas é fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo e que é o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. A carta é a declaração de independência do cristão e é extremamente prática e desafiadora a vida cristã. E para finalizar, meus irmãos, esse estudo do livro de Gálatas, queria deixar aqui 2 versículos que se encontram lá no capítulo, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31, que fala sobre o carcereiro lá de Filipos, onde ele pergunta a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo responde para esse carcereiro: crê somente no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a sua casa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta manhã de estudo da Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado que por conta desse estudo, o Senhor nos trouxe uma revelação de que hoje nós somos uma nova criatura em Ti, que não podemos voltar a ser aquela pessoa antiga que fomos antes de o aceitar. Por isso, Deus, nos ajuda a não dar atenção a esses falsos mestres que hoje ainda se encontram no nosso meio, pervertendo o Teu Evangelho, pervertendo as boas novas, as boas notícias da salvação, para que possamos, Deus, estar sempre arraigados na Tua Palavra, perseverantes na Sua Palavra, como aprendemos que precisamos ter discernimento
e perseverar. Perseverar em quê? Na tua palavra, na caminhada contigo, aprendendo através das suas escrituras aquilo que só tem para nós, para vivermos realmente uma verdadeira liberdade que só Jesus nos dá. Muito obrigado, Deus, por tudo, por esta manhã, por tudo que o Senhor nos proporcionou e por tudo que o Senhor nos ensinou através da Tua palavra e desse estudo. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos, irmãos, uma boa dinâmica agora junto aos grupos. Que Deus abençoe a todos.